Inicialmente, Beatriz e outros participantes, eu quero agradecer imensamente em nome da Mari, da comissão organizadora, pelo convite honroso que recebi em participar dessa 37ª Semana da Química da USP. Eu vou falar um pouco sobre desafio da busca de fármacos frente a novas doenças. Os itens que eu vou abordar são basicamente o processo clássico. Só um instantinho aqui que eu vou pegar o spotlight aqui. Isso. Processo clássico de introdução de fármacos na terapêutica, principais desafios e planejamento racional. Reposicionamento de fármacos, as vantagens e as barreiras, e o reposicionamento para o COVID-19. O processo clássico de introdução de fármacos na terapêutica. Bom, então aqui nós vemos que é realmente uma batalha, é uma montanha acima, né? Então, é uma batalha como uma montanha acima. Então, tudo começa com a pesquisa básica e a descoberta de novas moléculas, tá? Que são HITs, que são aqueles compostos com uma atividade que pode ser promissora. Nós começamos com 5.000 a 10.000 tratamentos potenciais, utilizando vários processos de descoberta e de planejamento. Então, são vários processos, a maioria deles com ajuda de computação, né? Esses compostos, em número de 5.000 a 10.000, eles sofrem uma queda para 250 tratamentos potenciais, porque há muitas falhas, principalmente relacionadas à toxicidade. Então, dos 5.000 a 10.000, nós passamos para 250 moléculas interessantes que podem ser tratamentos potenciais. Até aqui não temos fármacos, temos moléculas interessantes. E existe o Vale da Morte, que é essa fase translacional onde muitas das moléculas interessantes, elas caem por terra. Então, sobram apenas algumas, vocês veem 5 tratamentos potenciais, que vão ter que subir uma barreira bastante íngreme, porque é a fase dos ensaios clínicos. Fase 1, fase 2 e fase 3, que demandam voluntários, né? Então, na primeira fase, voluntários sadios 20 a 50, depois voluntários com a doença, depois uma ampliação maior para 1.000 ou 5.000 voluntários, demanda um custo muito grande e muitos anos, né? É a fase que demora mais tempo, até uns 7 anos, e depois disso, aquele que passou por todas essas barreiras, ele é considerado um tratamento aprovado. Ele vai ser revisto, aqui no caso pelo FDA, no nosso caso, a Anvisa, 1,5 a 2 anos para essa revisão, para os assuntos regulatórios, e ter, então, um tratamento aprovado. Veja que são vários obstáculos, inclusive nessa fase de ensaios clínicos, nós temos muita falha, 30% pela toxicidade, 30% pela eficácia, porque nessa fase clínica translacional, nós só estamos tratando com ensaios in vitro e in vivo em animais, e aqui nós vamos para o homem. Então, há diferenças entre metabolismo, entre farmacocinética e tudo mais, então, há falhas pela toxicidade e pela eficácia. Então, é um processo bastante oneroso em termos de tempo, o gasto em média de 15 anos, mas pode levar mais de acordo com a complexidade da classe terapêutica para se ter um produto no mercado, e o custo é mais que 1 bilhão, bem mais, tá? Próximo de 2 bilhões para um único fármaco. Então, a proporção é basicamente de 10.000 para 1 para se introduzir no mercado. Então, é um processo bastante complexo, ok? Mas há muitos estudos
para se reduzir essa pesquisa básica de descoberta, para otimizar essa fase pré-clínica, porque a clínica ela deve ser efetuada de acordo com os padrões que são chamados padrões ouro de ensaios clínicos. Dito isso, eu tenho que conceituar alguns... eu posso tirar esse pedacinho? Vocês estão vendo isso? Não. Espera aí. Nós temos a fase, os conceitos, né? O HIT, que eu mencionei, que é um composto de atividade suficiente para ir em frente. Então, uma molécula bem lá no início, que eu usei vários processos, inclusive triagens, né? Triagens virtuais. Depois disso, a molécula mais interessante, que tem número de características atrativas, como atividade biológica, farmacológica desejável, mas ainda tem algumas características indesejáveis, eu chamo de líder e protótipo. E como tem características indesejáveis, nessa fase pré-clínica ainda, eu vou otimizar essa atividade para se ter características bem mais desejáveis, principalmente com relação à toxicidade, porque depois nós vamos ter um candidato ao fármaco que ele passou nesses ensaios pré-clínicos extensos, é um número bastante grande. Se vocês olharem a Anvisa, é uma coleção de testes muito grande para passar para os ensaios clínicos. E só aí, se ele for aprovado, se ele conseguir chegar aqui no cimo da montanha, é que nós vamos ter um novo fármaco. Então, vocês veem a complexidade é muito grande e que há muitos desafios, então. Os principais desafios para esse desenvolvimento de fármacos, né, para o planejamento e desenvolvimento, são a inovação. Então, a indústria sofreu uma crise de inovação em 2008 por várias razões, inclusive a estratégia não bem acertada, e ela resolveu, então, partir para a inovação aberta, que é o quê? Se juntar com outras indústrias ou com a academia para se ter um estudo colaborativo e vencer essa complexidade do sistema, né? A academia tem muitas moléculas, quem estuda planejamento e desenvolvimento tem várias moléculas interessantes que podem ser aproveitadas para os passos seguintes pela indústria farmacêutica. E essa inovação aberta, ela é aberta num certo ponto e ela vai ser fechada, ou seja, quando há questão de patente, né? Aqui no Brasil nós já temos indústrias que participam de inovação aberta, eu posso dizer, da Eurofarma, Cristália, da Axê, que tem também um pesquisa e desenvolvimento, um setor bastante avançado. Depois, o outro, como eu mostrei para vocês, é a translação da fase pré-clínica para a clínica, para a terapêutica. Então, tem que ultrapassar o vale da morte, onde caem muitas moléculas. Descobrir as bases moleculares da doença também é um grande desafio. Isso prevê um estudo, um processo, o uso de um processo mais racional. Então, o planejamento racional usa as bases moleculares das doenças. Ainda que a bioquímica, a fisiopatologia tenham sido muito desenvolvidas nos últimos tempos, nós ainda temos dificuldades, porque à medida que nós descobrimos os fatos, né, o que acontece no organismo, nós entendemos que há muito mais que saber, né? Depois, daqui nós podemos ter os alvos moleculares, que eles também dão corpo ao planejamento racional. E descobrir os alvos e validar esses alvos é uma das coisas mais difíceis, porque às vezes descobrimos um alvo, né, que são receptores, são enzimas, eu vou mostrar mais adiante, mas realmente eles não se configuram com um alvo
o alvo estrito, o alvo específico para aquela doença. E para complicar um pouco mais, de um lado, e ajudar de outro, nós temos a polifarmacologia. Antes se tinha uma ideia de que um fármaco, e eu vou mostrar mais adiante, interagia com um alvo molecular para provocar um efeito. Hoje se sabe que um fármaco interage com vários alvos ao mesmo tempo para provocar um efeito. Então, isso dá margem à necessidade de mais estudos para descobrir, então, todos esses alvos. Sistema nervoso central, por exemplo, os fármacos têm que interagir em vários alvos existentes no sistema nervoso central para procurar, para dar origem ao efeito. Isso talvez tenha sido um dos problemas da crise de inovação, porque as indústrias, elas se baseavam naquele princípio que é chamado de bala mágica, de um fármaco, um alvo, e provavelmente descartaram muitas substâncias que poderiam ter sido introduzidas. Descobrir fármacos para doenças degenerativas, como Alzheimer, por exemplo, esclerose múltipla, ainda é um problema. E aqui nós também podemos incluir as doenças raras, que eu vou mostrar também mais adiante. E descobrir fármacos para doenças negligenciadas, puxando um pouco para a minha área, mas que é extremamente importante, porque nós temos 1 bilhão de pessoas sob o risco dessas doenças negligenciadas e pouquíssimos fármacos que atendem, às vezes, parcialmente essas doenças. Dito isso, nós temos outro tipo de... quais as causas das perdas, né, no planejamento? Né? Por que há essa perda no planejamento e desenvolvimento? Quais são os fatores que causam o que nós chamamos em inglês de attrition? Né? Então, a eficácia é o maior deles. Então, muitos chegam quase até o fim, acho que vocês já devem ter ouvido falar, bom, foi retirado da fase 2 ou da fase 3, porque não tinham eficácia, quer dizer, são efetivos no tratamento da doença. Segurança é outro fator importantíssimo e que 24% são causa, né, de 24% das perdas nesse planejamento. Outras são comercial, estratégica, operacional, mas nós temos, então, que tomar muito cuidado com a eficácia e a segurança. São fatores e são desafios muito importantes que fazem com que muitas moléculas interessantes não cheguem a ser fármacos. Aqui eu tenho um panorama, desculpem, eu nem traduzi aqui, porque ia ficar muito difícil, mas eu vou falando para vocês. Nessa fase pré-clínica que eu comentei, que é bastante complexa, vejam, vários requisitos que têm que ser preenchidos, tanto de propriedades físico-químicas, como metabólicas, de permeabilidade, de toxicidade, de concentração no organismo, de inibição de citocromo P450, a presença de metabólitos reativos, né? A indução dessas enzimas, isoenzimas do citocromo P450, as respostas, né? Então, a interação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica, que é a fase em que a molécula potencial vai interagir com o seu alvo. O transporte também, né, que está ligado com a permeabilidade e alguns relacionados à toxicidade. Daqui nós passamos, veem como é interessante esse gráfico, porque ele diz o que eu preciso para passar de um hit para lead, ou seja, de um hit para o líder ou protótipo. De um protótipo, o que eu preciso para... Em que condições que um protótipo precisa ser otimizado e o que eu preciso fazer para ver. Normalmente, essa otimização diz respeito à farmacocinética, ou seja, biodisponibilidade e toxicidade. E quando que eu preciso, ou o que eu preciso preencher para que ele se torne um candidato clínico, né? Então, inclusive, as doses no ser humano, a farmacocinética em relação à farmacodinâmica. Então, vejam que essa fase
é bastante importante e fundamental, porque ela pode ou fazer com que uma molécula progrida para os ensaios clínicos e se transforme em fármaco, ou que ela caia no vale da morte. É claro que nós podemos retornar para a fase da descoberta, do planejamento e otimizar essa molécula, mas, sem dúvida, são desafios importantes que nós devemos enfrentar. Aqui vocês veem o retorno, quer dizer, nós utilizamos, aquela introdução do fármaco é maior do que $1 bilhão, né? Mas há necessidade de um investimento muito grande, né? Então, a indústria, ao longo do tempo, foi investindo muito, mas recebendo pouco retorno, né? Porque existem fases que são cada vez mais custosas, por exemplo, preencher todos os requisitos regulatórios. Depois nós temos quais as moléculas ou quase fármacos que estão, candidatos a fármacos, que estão no pipeline, né, por área terapêutica. Então, vocês veem aqui que quem desperta mais atenção realmente são os antineoplásicos e, hoje em dia, os compostos que são chamados de biofármacos ou biotecnológicos, derivados de ácidos nucleicos e tudo mais. E depois outras classes, né? Em 2017, em comparação com 2018, vejo que em alguns casos houve um desenvolvimento em 2018, mas na maioria dos casos houve uma estabilidade, né? E vejam aqui nos antiparasitários, é por isso que as doenças são negligenciadas, não existem fármacos ou existem pouquíssimos fármacos para essas doenças. E vejam um pouco interesse em que elas despertam, então, na indústria farmacêutica, em geral. As doenças raras são também outra área de interesse que tem aumentado muito, porque ainda tem mais de 6.000 doenças raras que ainda só uns 5% que foi estudado, né? Que tem alguma ação, algum fármaco, alguma alternativa terapêutica. E essas doenças raras, tá? Elas são definidas pelo FDA, então, nos Estados Unidos, como doenças que afetam menos de 200.000 pessoas. Já no Japão, é menos que 50.000 pessoas, e no Brasil, é de 6.500 a 10.000 são consideradas, então, doenças raras. E essas doenças demandam um custo muito grande para o governo, porque, em geral, elas são matéria de distribuição gratuita, né, que o governo tem que prover os fármacos, que são poucos ainda, para essas doenças. E eu não sei se vocês viram recentemente uma campanha, que inclusive estava no crowdfunding, para conseguir recursos para o tratamento de uma criança com AMI, que é a amiotrófica, a atrofia muscular espinhal, né, que faz com que a criança não tenha os seus movimentos completos, enfim, é uma tristeza. Então, custava milhões de reais um medicamento, né? Agora, as indústrias, por isso mesmo, estão aumentando o seu interesse para essas doenças. E, obviamente, as doenças tropicais negligenciadas deveriam receber mais interesse, porque mais de 1 bilhão de pessoas, 20 doenças, existem algumas que não têm nenhum tratamento, né? Outras têm 1 ou 2, outras pouquíssimos. E hoje que elas são definidas como doenças de populações pobres, de populações negligenciadas. Então, elas merecem uma atenção especial. Aqui, vocês veem mais uma vez o número de fármacos e é para mostrar comparativamente que o investimento tem aumentado e o número de fármacos introduzidos ou tem diminuído ou tem ficado de uma forma estável, né? Então, a busca também, o grande desafio é encontrar formas de compatibilizar este grande investimento com um número de moléculas. Agora, ser inovador a palavra de ordem é inovação, mas nem sempre se consegue inovar
no mecanismo ou na própria estrutura química. E o planejamento racional? O planejamento racional é uma das formas de se obter as moléculas naquela primeira fase de pesquisa básica, de descoberta. E o planejamento racional não é que outros, por exemplo, as modificações moleculares, sejam irracionais. É que o conceito é que eles são feitos sob medida, porque eles levam em conta as bases moleculares da doença. Então, aqui vocês veem alguns métodos, né? Então, HTS, que é o High Throughput Screening, que é o único desses daqui que é totalmente experimental, que é analisar compostos químicos de bibliotecas grandes, às vezes de indústria, então comerciais, para ver quem tem atividade biológica num determinado alvo molecular. Se souber qual é a base molecular da doença, tanto melhor. O SBDD, que é o Structure Based Drug Design, está desse lado aqui, porque significa planejamento de fármacos com base no alvo molecular. Então, isso é dado pelo conhecimento da doença. O Ligand Based Drug Design, quando eu conheço moléculas ou efetores que têm o mesmo efeito, o mesmo mecanismo de ação, então eu posso utilizar para planejar novos fármacos de forma racional, né? Nós temos hoje o socorro da farmacogenômica e da epigenética, que está crescendo em importância em várias áreas. E aqui nós podemos definir, isolar, temos as cristalografias, né? As fotografias tridimensionais, o Computer Assisted Drug Design, que é o planejamento com auxílio do computador. Então, todas essas, esqueci da triagem virtual aqui, todas eles basicamente, mais esses, né? Eles usam os computadores, mas a triagem também, num certo momento, vai ser socorrida pelo computador. Então, a modelagem molecular, daqui sai um protótipo sintetizado, nova molécula, pode ou não se tornar um novo fármaco, né? Mas ele pode voltar, é um processo bastante interativo, através da modificação molecular, que faz com que nós tenhamos, então, uma nova molécula capaz de se tornar um fármaco. Então, vejam que é um processo também complexo, mas ele se baseia nas bases moleculares da doença. Quanto mais eu souber com a doença, e que é um grande desafio, né? Porque cada vez que eu vou, como eu já mencionei, mais a fundo, mais eu sei o que eu preciso, o que eu não sei. Outras tecnologias que hoje estão surgindo com todo toda a ênfase, por exemplo, a inteligência artificial, estão sendo preconizadas para o uso nesse planejamento de fármacos e para diminuir o tempo de introdução do fármaco nas fases iniciais. Então, o uso da inteligência artificial, que significa misturar a mente e a máquina numa colaboração criativa, mas ainda isso carece de mais aceitação por parte da comunidade responsável pelo planejamento, né? Então, a necessidade de se chegar a um acordo, aí se mudar a cultura para aceitar que uma máquina possa planejar um fármaco. Esse artigo é bastante interessante aqui com relação ao uso da inteligência artificial, as técnicas de learning machine e tudo mais. Aqui nós temos, então, as duas, numa triagem, né, virtual, que eu posso usar o alvo e posso usar as características do ligante, e fazem parte do planejamento racional com o auxílio do computador. Então, aqui eu tenho Structure Based, com base no alvo, o ancoramento molecular, que é a docagem molecular, né? Então, simulação da interação com essa molécula considerada o alvo, que eu sei por conta de entender as bases moleculares da doença. Os compostos formam uma biblioteca que é analisada, então, por vários filtros, né? Filtros moleculares. Aqui no Ligand Based eu tenho compostos que têm a mesma
o mesmo mecanismo de ação, teoricamente, e que tem, então, relações quantitativas entre estrutura e atividade. Existe alguma coisa comum que é chamada de farmacóforo, e eu posso, com base nisso, usá-lo como filtro para várias moléculas e partir de bibliotecas de milhões de compostos ou milhares e chegar a algumas centenas ou dezenas de compostos, aí sim tem que ser analisados experimentalmente. Então, os ensaios biológicos, mesmo o estudo computacional, não prescinde dos estudos biológicos. E aí, primeiro, eu consigo identificar um hit, depois um líder, otimizar esse líder e posso ter um novo fármaco. Aqui um pouco mais separado, o structure-based, então alvo molecular, eu uso as técnicas computacionais, simulo o complexo ligante-alvo, uso modelagem molecular para isso, né, dinâmica molecular tal, e faço o planejamento de novos ligantes com base no alvo molecular. Agora, o alvo é uma questão, é um grande desafio, né? Porque nós temos que identificar e validar esse alvo. Existem, foi feita uma pesquisa aqui de 99 a 2013 nos fármacos. First in class significa que são inovadores, né? Os fármacos inovadores de acordo com as famílias de alvos. Então, os alvos vão mudando com o tempo, né? Hoje nós temos, com uma grande porcentagem, os receptores da família da glicoproteína P, né? Que tem até sociedades baseadas nesse receptor. As quinases também, que vem despertando muito interesse. Para ter uma ideia, o quinoma humano é composto de 500 quinases, que ainda não foram, uma parte pequena foi descoberta ou foi estudada. Depois proteases, canais iônicos, citocinas, que eu vou falar um pouco mais adiante, e outros fármacos, né? Mas então existe uma distribuição desses alvos aí de acordo com as famílias. E como eu vou identificar este alvo, né? Então eu tenho aqui, eu tenho um composto, tá? E eu vou tentar, através de uma triagem fenotípica, o que é isso? Na triagem fenotípica, ou planejamento fenotípico, eu vou ensaiar, por exemplo, se eu tiver um antiparasitário, eu vou ensaiar esse composto na célula do parasita, certo? Não vou em primeiro momento, identificar o alvo, mas depois eu posso fazer um processamento para saber o alvo, tá? Para ver se ele interage com o alvo. Não adianta nada eu descobrir o alvo, ele agir no alvo, se ele não tem atividade fenotipicamente. Então, as duas basicamente andam juntas, né? Nos melhores planejamentos, né? E com isso eu tenho um alvo e tenho que validar, eu tenho que provar por vários meios, e hoje há muitos métodos, né, para você validar um alvo. Eu tenho que provar que ele está envolvido naquela doença, senão eu não validei. Então, muita pesquisa morre aqui, eu não consigo validar um alvo. É possível que haja uma interação com esse composto que eu tenho, ou esse composto que eu quero, que eu vou fazer uma triagem, mas, na verdade, é uma interação não específica, então eu não tenho a validação desse alvo. É um desafio bastante grande. E agora os ligantes solúveis, quer dizer, aumentou o número de alvos, né? Porque antes nós tínhamos receptores, enzimas, canais iônicos, né? Mas as moléculas, os ligantes solúveis estão sendo foram descobertos como alvos moleculares também. Então, por exemplo, nesse estudo, 22 ligantes, já como fármacos aprovados pelo FDA, mostraram esses ligantes, alguns deles, né, são ligantes solúveis, como alvos. Então, alvos diferentes, moléculas sinalizadoras, mediadores inflamatórios. E vejam aqui as citocinas, que vocês devem ter ouvido falar muito por conta do Covid-19, em número bastante expressivo. E aqui daqueles que estão ainda em ensaios clínicos, quer dizer, eventualmente, eles não vão ser
transformados em fármacos, mas também moléculas sinalizadoras, neuropeptídeos, mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e citocinas, agora como novos tipos de alvos. Então, vejam que quanto mais nós nos aprofundamos, mais as questões são complicadas. Aqui, como eu falei, do paradigma da bala mágica, isso era no passado. O Paul Ehrlich, que é o pai da quimioterapia, ele dizia, um fármaco, um alvo, ótimo, efeito terapêutico, seletividade, aumento de eficácia, diminuição da toxicidade. Só que com a polifarmacologia, nós temos uma doença e múltiplos alvos. Então, são poucos aqueles que têm só um receptor, são poucos os fármacos. Uma porcentagem bastante pequena. Então, aqui nós temos uma comparação com, por exemplo, se eu uso associação de medicamentos, que é polifarmácia, não polifarmacologia. Eu tenho os vários alvos, tá? Eu tenho o efeito terapêutico, os adversos tóxicos, mas tem um custo maior, uma alta interação fármaco, alta toxicidade, baixa adesão, eu tenho que tomar vários medicamentos e geração de metabólitos, cada um deles vai gerar metabólitos, eu vou ter um aumento. Nesse caso, eu tenho numa única cápsula vários componentes, tá? Então, não são vários medicamentos que eu associo, mas aqui vários fármacos, né? Que estão numa única unidade. Eu tenho menor custo, maior eficácia, mas posso ter incompatibilidade química, aumento da toxicidade, tenho alta adesão ao regime terapêutico, uma vez que eu vou tomar um só. E pode haver extensão da patente, porque não tenho como aqui, eu tenho num único medicamento. Mas aqui a polifarmacologia, eu tenho um ligante múltiplo, ou seja, um fármaco que tem os 3 alvos. Vai agir nos 3 alvos. Então, eu vou ter o efeito terapêutico, os efeitos adversos tóxicos, mas baixo custo, alta eficácia, baixa toxicidade, alta adesão ao regime terapêutico, em geral, alta biodisponibilidade, baixa resistência e compensação. Tá? Então, a polifarmacologia, de um lado, ela resolve o problema e de outro, cria um problema maior, porque agora nós temos que descobrir mais alvos para um novo fármaco. Aqui com o ligante, nós vimos o structure-based, aqui é o ligand-based, né? Com um pouquinho mais de detalhe. Então, nós temos vários processos, até 7D QSAR nós temos, né? Então, está bastante avançado esse estudo para descobrir as relações comuns. Nós temos, em primeiro lugar, as relações qualitativas com a atividade e a estrutura, e as quantitativas, que podem ser medidas em números, e essas que são multidimensionais. E aqui nós podemos ter a modelagem do farmacóforo, que ele sai de uma comparação dos requisitos para aquela determinada atividade biológica. Aqui um panorama geral, vocês já viram no começo, a triagem virtual, o alvo molecular, a seleção com base na estrutura, então o SBDD, o LBDD, juntos com a triagem virtual, SBVS, LBVS. Aí, então, nós vamos para filtros moleculares, no caso do structure-based, filtros baseados no alvo e filtros baseados na estrutura dos ligantes. Vejam aqui, índice de similaridades. Aí vamos selecionar os melhores para avaliação biológica, descobrir o HIT, depois composto líder e continua na frase. Se ele ultrapassar, né, o alvo, o vale da morte, ele chega nos processos clínicos e pode se tornar um fármaco. Nós temos hoje um interesse, quer dizer, esse processo de planejamento racional já vem de muito tempo, mas agora é que ele está criando mais corpo, que é a descoberta de fármacos, né, ou planejamento de fármacos baseados em fragmentos, tá? Então, existe, por exemplo, o HTS, que é o High Throughput Screening, que pode descobrir experimentalmente os fragmentos. Mas esse método aqui, que foi introduzido por Shen et al., ele faz uma abordagem de desconstrução e reconstrução, ou seja, ele tem ligantes conhecidos com determinada atividade biológica
desconstrói, ou seja, ele transforma a molécula em fragmentos, com base no quê? Na regra dos 3. Existe a regra dos 5 de Lipinski para os compostos de ação oral e esse daqui para os fragmentos. Então, a massa molecular menor que 300, menos que 3 doadores de hidrogênio, menos que 3 de aceptores, o coeficiente de partição igual a 3, menos 3 ligações flexíveis e uma área de superfície polar igual a 60 angstroms ao quadrado. Então, eles desconstroem, criam uma biblioteca, porque nesse processo, vejam que é importantíssimo, é fundamental a qualidade dessa biblioteca de fragmentos. Então, aí, a partir daí, eles reconstroem e criam novos líderes, né? Então, aqui alguns requisitos para a desconstrução, requisitos para a reconstrução, a otimização estrutural, então, aqui considerações da biodisponibilidade oral e da estabilidade metabólica, e aí nós vamos criar novas moléculas que servem para líderes e podem dar origem a novas gerações que vão para ensaios clínicos. Então, este está sendo mais usado, né, a partir de ter sido descoberto há uns 30 anos, hoje ele está sendo mais usado. E nós temos, esse é o processo clássico. O reposicionamento de fármacos, ele tem sido muito explorado. Hoje eu vou falar um pouquinho do COVID, que usa basicamente o reposicionamento de fármaco. E o que é isso? É encontrar novos usos fora do escopo da indicação médica original dos fármacos existentes, ou desenvolver novas indicações para novos fármacos ou fármacos biológicos. Então, existe uma terminologia aqui bastante ampla para reposicionamento. Então, troca de indicação, reposição de fármacos, reperfilamento de fármacos, redescoberta, redirecionamento, reformulação e troca terapêutica. Né? E o primeiro exemplo veio lá de 1920. Então, é o uso diferente para o qual ele foi planejado. E ele leva em conta, obviamente, a polifarmacologia, porque se ele age numa determinada, não necessariamente na outra doença, ele vai reagir com o mesmo alvo. Nós podemos ter, por exemplo, como antimaláricos potenciais, compostos fenotiazínicos que são antipsicóticos, quer dizer, o alvo não vai ser o mesmo, né? Então, daí a polifarmacologia. E aqui, a nova indicação, como essas novas indicações são encontradas? Algumas ao acaso, né? Outras com informações e outras plataformas analíticas. E as estratégias têm sido a triagem com base em novos alvos, triagem com base no conhecimento ou com base no fenótipo de interesse. E aqui vocês têm um esquema, né, que, por exemplo, você pode ter o reposicionamento através de um estudo de HTS, High Throughput Screening. Você faz experimentalmente o ensaio na nova doença, né? E, óbvio, em alguma parte mesmo do HTS, você vai usar a computação, tá? Então, existem processos de bioinformática que se baseiam na homologia, na semelhança dos sítios de ligação, então, do alvo, conectividade, tá? Então, vários tipos de requisitos que devem ser definidos aqui para se usar a bioinformática, a quimioinformática, né, que leva em conta o alvo e o ligante, e a prospecção de grandes coleções de dados. Então, usar bases de dados e experimentalmente indicando, ou então pode até usar a inteligência artificial ou outras questões aqui, como, por exemplo, nesse estudo aqui, que é do meu aluno de mestrado, ele está usando o modelo baseado no ligante e está usando o Learning Machine, que também faz parte da inteligência artificial, e ele conseguiu selecionar 268 com 2.369 através de um modelo que ele fez baseado no ligante. Para quê? Para descobrir uma forma de identificar fármacos ativos em outras doenças que possam ter atividade também em doença de Chagas.
Aqui o reposicionamento para dizer de várias, né, vantagens. Então, aqui no reposicionamento, vocês têm toda daquele primeiro fluxograma, né? Exploração do HIT ao lead e tal, transição pré-clínica, as partes clínicas e o registro. Aqui usando outros processos para essa parte do HIT, aqui outros processos para ir do HIT ao lead, mas no reposicionamento você já tem muita informação sobre aquela molécula. Porque, por exemplo, nos ensaios pré-clínicos, você já fez toda a parte físico-química, farmacocinética, né? Então, você já tem uma ideia de tudo, a toxicidade, que vai independer de qual doença é. Você, na fase 1, que vai para determinar a segurança em voluntários sadios, você pode bypassar em alguns processos e ir na segunda e na terceira, mas não pode prescindir desses outros ensaios clínicos, que é o que está acontecendo muito em Covid-19. Então, daqui você gastaria 15 anos, 12 a 15 anos, mais que 1 bilhão, cerca de 2 bilhões, aqui você gasta menos tempo, a metade do tempo, e 300 milhões. De acordo com a informação que você tem da molécula original, você pode ter uma diminuição do tempo, que é o que está sendo feito hoje para o COVID. As vantagens: o composto de partida já é aprovado, a biodisponibilidade é conhecida, quer dizer, qual é a concentração e a velocidade com que esse fármaco é encontrado no compartimento central, que é o sangue, o perfil de segurança é conhecido, as rotas de formulação farmacêutica, ou seja, transformar em um medicamento, fabricação conhecida, farmacologia caracterizada. Então, a diminuição do risco do desenvolvimento, entra na fase clínica mais rapidamente, como eu falei, nós podemos bypassar aquela fase primeira, e, custos, não cursos, redução de custos. Mas existem barreiras, né? Quer dizer, como é que eu vou patentear por exemplo, aqui no Brasil não tem patenteamento para segundo uso da mesma molécula, né? Então, como que eu vou? Existe uma barreira aí, vai depender do país, aquilo que ele aceita para patenteamento. Algumas considerações regulatórias e também obstáculos organizacionais aí da própria indústria, e as indústrias estão mais interessadas nisso, obviamente, né? Existe aqui, nesse cartoon aqui, modelos de negócio de reposicionamento. Então, você pode ir com uma molécula, descoberta, fase 1, fase 2, fase 3, lançamento e pós-marketing. E esse é o convencional, você pode ir com a molécula, mas você vai na fase 2 já com a indicação 2, 3, 4 e 5. Por quê? Na fase 1 você não está com doente, na fase 2 você vai usar voluntário que tem a doença. Então você vai poder identificar várias outras doenças ao mesmo tempo e pode ver qual a indicação mais bem sucedida. Agora, quando for amplo o sucesso, você vai continuar o desenvolvimento em colaboração. Então, essa é uma nova proposta, né? E aqui, por exemplo, Pfizer, AstraZeneca e a GSK, elas têm unidades de reposicionamento e estão investindo de 10% a 50% dos recursos em P&D, porque tem várias vantagens, né? Diminuição do tempo e do custo. Aqui vocês veem casos de sucesso, né? O sildenafila que vocês conhecem, que é o Viagra, né? Que era para angina e no final foi introduzido para disfunção erétil. Aqui vocês têm a abordagem, as várias abordagens utilizadas. Aqui nós temos, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, que é a famosa aspirina. Foi introduzida a indicação original como analgésico, mas pode ser usado também como câncer coloretal. Eu diria que ele também pode ser usado para problemas de trombos, né? No caso de... Então, existem aqueles que previnem, as doses que previnem trombos. Mas há também casos de insucesso, né? Então, por exemplo, a ceftriaxona, que é um antibiótico da classe das cefalosporinas, que a nova indicação
seria esclerose lateral amiotrófica e que falhou na fase 3. Né? Esse outro também falhou na fase 3, era um antistamínico, foi preconizado para uma nova indicação e não deu certo. Então, e aqui oria muitos dos fármacos que estão sendo cogitados para a COVID, né, que não deu sucesso no reposicionamento. Aqui, estudos colaborativos, né, então, utilizando esse reposicionamento estágios anteriores ou posteriores, usar em doenças raras e negligenciadas e, obviamente, descobrir novos usos para os fármacos antigos, né? Aqui é quando nós ainda estamos estudando as moléculas, e aqui é quando nós já temos os fármacos. Então, o reposicionamento não serve só para fármaco que já está no mercado, mas também para moléculas que estão sendo descobertas, né, que estão sendo ensaiadas. Esse é o programa Medical Research Council e a AstraZeneca em 2011. Para vocês terem uma ideia, a exploração das áreas do reposicionamento, doenças raras, 6 mil, só 5%. Então, é uma grande oportunidade para o mercado farmacêutico e também as doenças negligenciadas, porque elas representam uma questão de segurança nacional e de direitos humanos. Agora, um pouquinho sobre o reposicionamento de fármacos para a COVID. Então, se nós observarmos a linha do tempo em relação à busca de fármacos para o COVID, né, e usando o reposicionamento, um dos primeiros estudos, e depois ele voltou a fazer, foi o de Raul e da sua equipe. Ele fez teste in vitro sistemático de cloroquina em vários vírus, mas in vitro. E depois, esses testes in vitro foram utilizados na epidemia de SARS, mas vejam, in vitro. Ser ativo in vitro não significa que vai ser em vivo. Então, aí começaram os ensaios clínicos pelos chineses. Quando veio essa fase, houve um lag aqui de 16 anos, porque houve um esquecimento desses SARS aí, eles desapareceram, mas aí voltou com toda a força, então, a necessidade de se pesquisar. Por quê? Nós temos uma incidência, uma pandemia que nós estamos sofrendo, todos nós, né? Então, no mundo, segundo dados de ontem, nós temos 33, quase 34 milhões de casos confirmados, mais de 1 milhão de mortes. E no Brasil, dados de hoje de manhã, desse consórcio, né, de várias agências, né, da imprensa, quase 4 milhões e 900 de casos confirmados e quase 145 mil mortes. Então, e por enquanto não existe medicamento, a vacina, graças a Deus, já está próxima, né? A Anvisa está observando, está analisando o registro da vacina de Oxford, mas tem aqui no Butantan está sendo pesquisada a vacina chinesa, está na fase 3 e está dando bons resultados. Mas aí, os processos de reposicionamento se socorrem de várias abordagens. Uma delas é dos mecanismos moleculares de fármacos que estão em ensaios clínicos. Então, o reposicionamento clássico, né? Vocês veem que existem várias fases importantes. A entrada, a quebra do vírus pelas proteases, a montagem, né? Aqui ele vai codificar, ele vai entrar no genoma da célula e vai, então, controlar o que a célula precisa produzir para ele mesmo, vai ser montado e vai ser liberado. Esses passos todos são passíveis de atuação de agentes que já têm um histórico de uso, né? Por exemplo, uso em HIV, embora os fármacos usados em HIV, nem todos foram certificados, foram confirmados como importantes, porque essa doença, nós estávamos falando de desenvolvimento e descoberta para novas doenças, essa é uma doença nova, basicamente, que vocês veem a cada semana, existem relatos de novos órgãos acometidos, novos sintomas, então, e gravidades maiores ainda, né? Então, aqui tem muitos inibidores de proteases,
os derivados mutagênicos de RNA, bloqueadores de liberação de vilha, e aqueles que agem como anti-inflamatórios na tempestade de citocinas, que são inflamatórias, e elas realmente causam uma tempestade que acomete pulmão e outros órgãos, né? Aqui baseado em estudos computacionais, então vocês veem aqui alvo, que são baseados em redes, né? Descoberta dos alvos em rede, com vários compostos. Nós estamos junto com o professor Mário Hirata da farmácia, num projeto que está explorando novas moléculas para uma das enzimas que faz parte do arcabouço aqui do COVID, e as 7 moléculas que nós mandamos já foram ativas, mas há necessidade da expressão da enzima para fazer o ensaio enzima, e aqui os fármacos que propostos para triagem in vitro da ligação a proteínas. Mas assim, tudo só pode ser confirmado e vir a ser uma alternativa se tiverem os ensaios clínicos. Se passarem da fase 3, não há possibilidade de outra forma, não há outra forma de se introduzir esses fármacos. Então, quando se descobriu, quando começou a Covid lá na China, começaram os ensaios clínicos, vários ensaios, mas sem um padrão ouro que nós chamamos de desenvolvimento de ensaios clínicos, que são aqueles experimentais, prospectivos, controlados, que podem ser aleatórios ou de alocação aleatória ou sigilosa, com ou sem esquemas de cegamento. Vocês ouvem falar em simples cego, duplo cego e tudo mais. Então, há necessidade disso. Muitos estudos foram contestados por conta de não ter esse padrão ouro. Então, existem agora, por exemplo, o Regeneron Pharmaceuticals Incorporation, University of Oxford, ela tem esse programa, Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy. Então, esses são estudos que levam em conta o padrão ouro de ensaios clínicos, né? Então, muitos estão sendo ensaiados por esse recovery e não apresentaram atividade, não apresentaram eficácia. Então, aqui eu pus alguns, cloroquina e hidroxicloroquina, que até hoje desperta uma polêmica, mas não tem nenhuma eficácia, dexametasona, que tem uma certa eficácia no processo inflamatório, lopinavir e ritonavir não, se provou que não tem, e elas são antivirais, remdesivir, que tem um preço alto e é usado por via intravenosa, heparina, porque existe um processo de trombos, né, de coagulação, então, e tocilizumab, que talvez seja um pouco mais eficaz, que é com base, é um biofármaco, né, com base em anticorpos monoclonais. Mas existem muitos mais, centenas de compostos, de fármacos e de compostos de pesquisa daquela primeira fase, que estão sendo, mas para outras doenças, que estão sendo testados, dada a premência de se resolver essa situação. No meu entender, nós vamos resolver mesmo com vacina, que ainda bem que está próxima. Bom, isso é o que eu tinha a dizer. Eu quero deixar uma reflexão para vocês sobre motivação em planejar fármacos, em atuar nessa área de desenvolvimento e descoberta. Então, eu encontrei esse pensamento aqui no Bartfall e Liss, que é esse livro, Drug Discovery from Bedside to Wall Street. Um bom psicanalista ajuda 120 pessoas em sua vida profissional. E se você faz um fármaco de sucesso, você ajuda milhões de pessoas por décadas, até que se descubra novo fármaco, a doença seja erradicada. Então, eu quero motivá-los a pesquisar nessa área. No final, eu quero dar os parabéns ao Instituto de Química da USP, do campus de São Paulo, pelos 50 anos de contribuição de excelência ao Estado, à nação e ao mundo. Agradeço muito a atenção de vocês e, novamente, ao convite. Obrigada. Obrigada pela fala, professora. Foi uma excelente palestra. E agora eu vou passar para as perguntas do público. Pois não. A primeira pergunta é uma pergunta anônima que diz: o que um aluno de Química precisa aprender para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de fármacos?
Olha, o aluno de Química já tem uma ferramenta importante. Eu esqueci de dizer que essa parte é extremamente multidisciplinar. Então, o aluno de Química, ele deve aprender bem, por exemplo, a química orgânica sintética, porque ela é necessária, os métodos computacionais, ele tem a bioquímica, que faz parte do seu currículo, e se ele quiser algumas disciplinas da farmácia, ele pode fazer também. Mas ele tem uma ferramenta importantíssima, que é a química orgânica. Certo. Muito obrigada, professora. A Érica Molina pergunta: gostaria que a professora comentasse sobre a resistência em relação aos fármacos do cannabis, sua importância para algumas doenças raras, autismo e convulsões. Obrigada. Você sabe, Érica, que eu acho que essa resistência é uma resistência cultural, tá? E é muito do nosso país, porque eu estive em Vancouver, no Canadá, e eu estava hospedada em frente a uma loja de cannabis, né? Muito, assim, muito aberta a coisa, mas que era para uso médico. Então, eu acho que a resistência é cultural, mais do que isso. Então, se deve trabalhar nesse aspecto. Não é porque vai usar o cannabis que vai ser um usuário de maconha e alguma coisa assim. Então, eu acho que o ataque é pela parte cultural, o conhecimento, a informação certa, e não as fake news. Certo. A Natasha Xavier pergunta: primeiramente, obrigada pela palestra, professora Elizabeth, e em seguida gostaria que a senhora discorresse brevemente como a academia e a sociedade tratam as consequências das doenças negligenciadas tropicais, como dengue e zika. Então, a academia pesquisa mais do que a indústria. Hoje em dia, houve uma mudança no paradigma das indústrias, né? Então, existem consórcios de indústria, por exemplo, na DNDi, que é um organismo sem fins lucrativos, que é um organismo mundial, que faz essa interlocução entre academia e consórcios de indústria. Então, eles fazem isso para doenças negligenciadas, por definição. Então, nós temos algumas, por exemplo, o fexnidazol surgiu agora para a doença do sono, que não é do nosso país, mas acomete a África numa incidência bastante importante, né? Então, eu estou vendo, eu pesquiso nessa área há mais de 40 anos, e eu estou vendo, inclusive temos uma molécula muito interessante, mas eu estou vendo uma mudança de paradigma, uma mudança de interesse. Por quê? Hoje em dia, nós temos uma facilidade muito grande de ir para outros países. E se vocês observarem, por exemplo, doença de Chagas, ela não se refere somente, não se refere mais à América Latina só. Ela está na Europa, ela está na Oceania, lá na Austrália. Então, ela está se disseminando e é preciso que haja medicamentos para isso. Então, há uma conscientização maior sobre isso por conta dessa migração que é muito mais comum. Do ponto de vista do Brasil, eu vejo assim que existem alguns programas, por exemplo, a Fiocruz faz isso. Eu defendo a ideia de que os institutos oficiais deveriam pesquisar nessa área, porque esses fármacos devem ser de distribuição gratuita através dos hospitais ou unidades básicas de saúde, não cobrados, porque as populações são negligenciadas, né? Mas ainda falta um pouco. Falta um pouco das indústrias farmacêuticas aqui também, algumas têm, por exemplo, em Leishmania, mas falta um pouco mais de interesse. A academia tem muitos grupos que estão trabalhando nessa área de química medicinal em doenças negligenciadas, mas falta um pouco mais de interação, que já melhorou muito, com as indústrias nacionais, no ponto de vista do Brasil. Certo. Para fechar, nós temos uma pergunta. Aliás, nós temos duas perguntas mais. Uma do Thiago Gosser, que ele dá boa tarde e diz: excelente apresentação, professora. Mas o investimento reduziria o tempo de pesquisa e desenvolvimento de um novo fármaco ou é o tempo independente do capital? Quais os principais desafios para a síntese de novas moléculas?
O principal desafio para a síntese de novas moléculas é novas moléculas com atividade promissora, né? Então, tem toda aquela parte de, você vai por que lado? Pelo racional, então você tem que saber a base molecular da doença, você tem que saber o alvo, então tem muito conhecimento antes, né? A síntese talvez não seja o problema, às vezes porque é uma relação como o engenheiro e o arquiteto. Muitas vezes o arquiteto faz coisas maravilhosas, mas o engenheiro não consegue realizar. Então, o químico medicinal pode planejar coisas maravilhosas do ponto de vista da interação com o alvo, mas sinteticamente não é importante, não é possível, né? Então, diria isso no ponto de vista sintético, mas a química orgânica sintética está muito desenvolvida, então esse normalmente não é o maior obstáculo. O investimento tem que ser feito porque tudo é muito caro, principalmente os ensaios clínicos, tá? Então, no reposicionamento, você teve aquele custo anterior, mas naquela fase do reposicionamento, você já tem uma diminuição das etapas necessárias. E é por isso que fica mais barato. Mas você vai ter que investir, sim, para conseguir novas moléculas. Não sei se te respondi, Eric. É Eric? Não. Tiago. Tiago. Bom, e para fechar, temos uma pergunta anônima que diz: muitas vezes vemos questionamentos em relação à vacina da Covid, afirmando que o processo está acontecendo de forma mais rápida em comparação ao que acontece para outras vacinas. Como a senhora vê essa questão? É possível um desenvolvimento rápido e seguro? Como garantir e passar confiança para a população? Olha, eu digo o seguinte, você precisa ver quem está desenvolvendo, né? Por exemplo, o Butantan está muito empenhado, assim como outras instituições na vacina de Oxford, estão muito empenhados em que essa fase 3 seja que siga os padrões ouro de ensaios clínicos, tá? Então, isso é fundamental. Pode sair um pouco mais rápido. O que eu vejo dificuldade é assim, todo mundo pergunta para os pesquisadores quando vai ter a vacina. Às vezes é difícil, porque a fase 3 é a fase que mais mata, tanto o fármaco quanto a vacina. Então, eles estão na fase 3. Se a fase 3 não der certo, a vacina não vai. Então, ele já tem, por exemplo, aqui no Butantan, já se tem uma ideia de uma segurança bastante boa com relação a isso. Eles estão agora aumentando o N, né, de voluntários submetidos, estão passando para outros estados para ter uma ideia maior da eficácia. Então, eu acho assim, há uma dedicação, há um investimento de tempo, de recursos nisso, porque é um problema muito grave. Então, eu quero crer que você tem que ver quem está fazendo. Se são idôneos, como acredito que o Butantan seja, o pessoal da faculdade, da Unifesp e de outros. Então, eu acho que podemos acreditar que eles estão fazendo os ensaios clínicos de acordo com o que manda, com o que prescreve as boas práticas. Certo. Muito obrigada pela sua participação hoje, professora. A palestra foi incrivelmente informativa e acrescentou muito à nossa semana. Muito obrigada. Muito obrigada eu, Beatriz. Agradeço também a Mari, que em nome da comissão organizadora, e foi um prazer estar compartilhando algumas das coisas, algumas das questões e até dúvidas com vocês. E agradeço também a todos aqueles que fizeram as perguntas. Muito obrigada. Eu acho que essa semana está sendo muito bem sucedida.